Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui com o meu amigo, o Dr. Daniel Cozendei Ganimi, que é médico cardiologista no Rio de Janeiro. Ele tem residência médica em clínica médica, tem residência médica em cardiologia, tem pós-graduação em medicina do esporte, tem mestrado em cardiologia e tem pós-graduação em nutrologia. O Dr. Daniel é um forte defensor da plant-based diet e do plant-based lifestyle, tanto para prevenir como para tratar as principais doenças crônicas que afetam a humanidade. Eu preparei aqui algumas perguntas para o Dr. Daniel e como as respostas foram muito completas, muito precisas, eu decidi dividir esse material em 3 vídeos. Esse aqui é o primeiro vídeo da série. Espero que vocês gostem desse conteúdo e espero que essas informações possam contribuir para a vida de vocês. Desejo para vocês tudo de bom e uma excelente saúde. As doenças são obras do acaso ou podemos evitá-la? Bom, é minha visão pessoal de que nada é resultante do acaso, né? Tudo existe, tudo possui uma causa, né? E existe uma origem para cada um dos fenômenos que ocorrem no universo. A questão é que muitas das doenças que afetam a humanidade têm por causa, né? Eu estou falando aqui das doenças crônicas não transmissíveis, atitudes, comportamentos dos quais deixamos de seguir e deveríamos seguir, e do quais seguimos e não deveríamos seguir, né? Então, a gênese de muitas das doenças que assolam a humanidade, elas são fundamentadas em comportamentos, em determinantes sociais, ambientais que moldam a vida das pessoas no planeta. Então, quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, que atualmente matam 41 milhões de pessoas por ano no mundo, né, representando aí basicamente 70% das mortes que ocorrem no mundo, a gente está falando de doenças que são potencialmente evitáveis. Na realidade, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 7 a cada 10 mortes por doenças crônicas não transmissíveis são evitáveis no mundo, né? É mais do que uma morte por segundo, para a gente ter uma ideia. E por que eu digo isso? Porque os principais fatores de risco relacionados a essas doenças crônicas não transmissíveis, que têm por sua causa mais prevalente a doença cardiovascular, que mata 18 milhões de pessoas no mundo, que representa 44% dessas mortes por doenças crônicas não transmissíveis, matando mais do que todas as outras causas reunidas, a gente consegue resumir a 4 fatores de risco, né? O tabagismo, o sedentarismo, ao álcool, o abuso do álcool e a uma alimentação inadequada. Então, quando a gente age em cima desses fatores, a gente reduz de forma surpreendente o risco de adoecimento. Ocorre que esses fatores de risco, digamos assim, individuais, eles são influenciados por forças, né? Drivers sociais que nem sempre ou quase sempre não fomentam a adoção de bons hábitos de vida. Então, a urbanização acelerada, não planejada, a globalização de comportamentos de vida patológicos, o envelhecimento acelerado da população e a corrupção, né, que assola a maior parte dos governos e paralisa a sociedade, né? A criação de políticas públicas que venham a melhorar a vida das pessoas são todos drivers, digamos assim, que criam, geram em última análise determinantes sociais que afetam o comportamento das pessoas, fazem surgir fatores de risco de doenças, como por exemplo as cardiovasculares, e aumentam em muito a probabilidade de doença. Na realidade, eu acredito que na medicina a gente conheça muito pouco as causas dos processos de adoecimento, né? Porque na maior parte das vezes a gente não consegue estabelecer os critérios, os famosos critérios de causalidade de Hill. A gente lida com probabilidades. Então, uma das formas de exercer medicina hoje é a medicina probabilística, né? Onde a gente integra uma série de informações para predizer a probabilidade de ocorrência de doenças.
E aí, Charles, nesse sentido, quando a gente entende então que nós, né, os protagonistas da nossa saúde, temos um papel, uma participação fundamental nesse processo de adoecimento ou não, né? A gente está sempre migrando, né, de forma dinâmica entre esses estados, a gente compreende melhor o nosso papel como embaixador da nossa própria saúde, né? Primeiro porque a gente tem que entender o que é a definição de saúde, né? Sempre foi assim um conceito muito laico, né? Foi somente aí, se não me engano, na década de 60 que a Organização Mundial de Saúde definitivamente estabeleceu a definição de saúde como algo muito além da ausência de doença, né? Seria um É um conceito utópico, na verdade, né? Seria um perfeito estado de bem-estar físico, mental, social e, mais recentemente, espiritual. Então, é um estado, é uma meta, né? Em que todos buscamos e nos equilibramos ao longo da vida, né? Tem que ser um norteador para a vida das pessoas. E quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue atuar em cima de diversos fatores que aumentam o risco de doenças crônicas não transmissíveis e evitá-las. Então, eu estou falando sobre alimentação, eu estou falando sobre não só a atividade física, mas exercícios físicos, evitar o comportamento sedentário, mover-se mais, né? Criar bons hábitos, bons pensamentos, desenvolver uma espiritualidade, uma forma de relação com as pessoas, consigo mesmo, né, com o transcendente, ou seja, a gente traz significado à vida das pessoas e a gente traz respeito, né, é uma sensação de autocuidado. Isso tem relação com o que eu chamo de literacia ou literácia, né? O sujeito passa a ter o conhecimento e as competências necessárias para assumir a responsabilidade sobre a sua vida e a sua saúde. Então ele migra o foco de comportamento, de compreensão acerca de saúde e doença e passa não mais a evitar a doença, né? A se comportar por conta do medo de adoecer, mas ele passa a buscar a saúde, ele passa a viver a vida, a curtir a sua experiência existencial em cima da alegria de viver, né? Considerando esses fatores que são, em última análise, aquilo que a gente quer. A vida é uma experiência única para todos nós. Não existirá, não existe, nem nunca vai existir alguém parecido comigo, com você ou com qualquer outra pessoa, Charles. E a vida é realmente um mistério e a gente tem que reconhecer, né, o grande significado disso e tratá-la com bastante carinho, né, amor e compreensão. Falando nisso, eu sou cardiologista, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, o endotélio humano, eu tenho uma visão muito romântica sobre o que seria o endotélio humano. Já falei isso algumas vezes, né? O endotélio, né? O sistema vascular do nosso organismo é a nossa árvore da vida. O grande objetivo desse sistema é levar nutrientes, oxigênio para todas as células e tecidos do nosso corpo. E de forma que, se a gente pegar cada uma dessas células endoteliais e a gente enfileirá-las, né, a gente vai ter um comprimento aí de 600 mil milhas. Isso aí é o suficiente para dar 2 voltas e meia no planeta Terra, e todo esse sistema se desenvolveu ao longo do tempo com o objetivo de permitir a nossa adaptação, nossa evolução e eh, a nossa capacidade de se adaptar, a evoluir, né, enquanto espécie. E eu vejo pessoas tratando seus endotélios como se fossem verdadeiras caixas de gordura, né? E quando a gente observa que a aterosclerose é um fenômeno precoce que ocorre no início da vida e resultante de uma série de hábitos inadequados, fica muito difícil a gente querer tratar as doenças depois que elas acontecem, porque ela é uma doença difusa, né? Sistêmica, ela envolve todas as artérias do corpo, então não basta a gente tratar precocemente um paciente que acabou de ter um infarto, né? A doença já está estabelecida, né? O risco de novos eventos passa a ser maior depois que ele ultrapassa esse horizonte clínico. Então, o objetivo é criar a literacia, é ativar e engajar os pacientes, as pessoas, em relação a um conhecimento que existe, não é novo e que sempre foi relegado,
que é o poder de bem cuidar de si mesmo. Eu já falei várias vezes, eu costumo sempre repetir para ninguém esquecer, que a saúde é o resultado de uma vida saudável. É o resultado natural e esperado de uma vida saudável. E a forma como a gente vive a nossa vida interfere na forma como a gente morre. Na verdade, não apenas interfere, mas eu diria que determina, né? Determina com grande potencial, com grande coeficiente de determinação, a forma como a gente vai morrer. Não só a forma, como também quando a gente vai morrer. Agora, existem causas ditas externas, né, de óbito e de adoecimento, que resultam da forma complexa artificial que nós, enquanto sociedade, optamos por viver. Essas são mais complexas, envolvem violência, atropelamentos, acidentes automobilísticos, suicídios. São situações que são mais difíceis de serem previstas e combatidas. Mas todas essas outras condições, que representam 70% dos óbitos, são condições facilmente evitáveis se nós realmente nos atentarmos para os comportamentos, a postura de uma vida saudável. Bom, em relação à segunda pergunta, ter saúde é opção ou imposição? Podemos escolher a saúde ou ela só depende da natureza, da genética e do destino de cada um? Vejam, novamente, ainda que isso não seja plenamente verdadeiro, eu acredito que esse seja o modus operandi que todos os indivíduos devem ter em relação ao compromisso com a sua saúde. Né? A ideia de que a pessoa é o capitão do seu próprio navio, é senhor de si mesma, é ela que se propulsiona à frente, ela não é puxada ou ter a sua vida, a sua saúde definida por outra pessoa. Não, essa não é a forma de enxergar a saúde, na minha visão. Agora, existem alguns determinantes, né, dentre os quais eu já falei, os determinantes sociais, que moldam, né, que interferem na saúde não só do indivíduo, como de populações. Isso a gente tem na história das sociedades, da medicina, né? A gente já teve pestes, a gente já teve, por exemplo, problemas sanitários grandes, importantes ao longo da nossa história, que só foram inicialmente abordados e tratados de uma forma mais sistêmica no início do século XX. A gente sempre teve no passado a questão das infecções, né, das doenças infecto-contagiosas, uma elevada mortalidade infantil, mas passada essa barreira inicial, dessas dificuldades todas, e eu acho que é a situação que a sociedade no mundo se encontram hoje, a gente, na verdade, tem uma situação hoje onde o indivíduo, sim, ele é responsável pela sua própria saúde. Nesse sentido, ela é muito mais opção do que imposição. A gente não só deve escolher a saúde, como a gente deve abraçá-la de forma duradoura ao longo de toda a nossa vida. Não há nenhuma razão para que a gente se afaste da saúde e procure a doença. E novamente, a saúde ela é um atributo de união. Não há como a gente ter saúde individualmente se a gente está depreciando ou reduzindo a saúde de outros sistemas dos quais nós fazemos parte, né? Então, esse conceito sintrópico, esse conceito de união, de unidade, de interconectividade, ele está sempre presente quando a gente vai estudar sistemas complexos, né? São sistemas de cooperação, de mutualismo, de organização, de estrutura, de complexidade. Então, em geral, as atitudes que fazem o indivíduo melhorar o seu limiar, o seu patamar de saúde, também aumentam a saúde do sistema. E aí eu estou falando do planeta, eu estou falando da comunidade viva, na verdade, que sempre existiu e que viabilizou a nossa vinda até esse momento. E as nossas opções, as nossas tomadas de decisão, principalmente no que concerne a opção, a decisão sobre o que a gente vai comer ou não, sobre o que a gente vai fazer ou não, elas interferem no mundo de uma forma geral e isso já está muito mais do que evidente, né? Só para você ter uma ideia, a gente sabe por trabalhos muito interessantes que 90 a 95% das neoplasias
que afetam a humanidade, elas são absolutamente relacionadas ao ambiente, né? E apenas 5 a 10% delas são atribuídas a fatores genéticos. Tem um trabalho interessante que foi publicado em 2008, chamado Cancers, a Preventable Disease That Requires Major Lifestyle Changes, de pesquisadores indianos, que mostrou na verdade, apenas elucidou essa questão, e isso mostra como nós somos realmente protagonistas da nossa saúde. Um outro trabalho muito interessante foi publicado pelo Dean Ornish em 2009, mostra que essas mudanças no estilo de vida, elas são capazes de prevenir 93% dos casos de diabetes, 81% dos casos de infarto, 50% dos casos de AVC e 36% de todas as neoplasias. Porque essas medidas do estilo de vida, elas são redundantes, pleotrópicas e sustentadas ao longo da vida e causam prazer ao indivíduo, que faz com que ele se comporte dessa forma pela alegria de se comportar desse jeito, mas elas também endereçam esses mecanismos biológicos fundamentais que fazem pipocar, entre aspas, né, o surgimento dessas doenças. A gente sabe que o câncer, na verdade, é um processo complexo, né? Iniciado pela iniciação, depois a promoção e progressão. Existem, portanto, diversas oportunidades de brecar, de frear ou interromper ou até mesmo reverter esse processo ao longo do seu desenvolvimento. E outros trabalhos também mostrando, a gente tem um estudo de caso controle multicêntrico, internacional, chamado Interheart Study, do Dr. Salim Yousuf, que é um médico cardiologista epidemiologista da Universidade McMaster, lá no Canadá, mostrando que 94% do risco atribuível ao primeiro infarto na população mundial, em mais de 52 países, indivíduos jovens, idosos, mulheres, homens, em todas as regiões geográficas, é relacionado a 9 fatores de risco. Então, se a gente aborda, endereça esses fatores de risco, a gente reduz de forma significativa, Charles. Eu diria que eu poderia até dizer quase que 100%, porque são 94%. Então, de forma que os fatores genéticos, eles contribuem sim, mas eles são a grande minoria. Eu diria que 10% do risco de adoecimento. Agora, existem outros fatores ditos epigenéticos, né? Mas esses fatores epigenéticos, eles estão ligados ao ambiente, ao comportamento, né, às opções, às decisões das pessoas. Então, é claro que nem sempre elas estão ligadas à sua própria decisão. Então, quando você ainda é um embrião, um feto ou uma criança, a sua mãe, os seus pais, eles são responsáveis pela promoção da sua saúde ou da sua doença. Então, a alimentação da mãe durante a gestação, as condições apropriadas do parto, o aleitamento materno, todas essas circunstâncias, elas interferem nesse programming, né? Nessa programação metabólica que vai gerar o berço, né? O ninho de uma saúde que permitirá ao indivíduo desenvolver todas as suas potencialidades. A pressão alta é uma doença que causa 10 milhões de mortes todos os anos. Ela é uma doença evitável? Por que em algumas tribos indígenas a pressão alta não existe? Excelente pergunta. Até bem pouco tempo atrás, né, acreditava-se, até mesmo o Dr. Paul Dudley White, que é considerado um dos maiores cardiologistas estadunidenses do século XX, que a pressão alta, a hipertensão arterial, fosse considerada uma característica normal do envelhecimento humano, tanto que ela era chamada de hipertensão essencial, né? Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? É claro que o envelhecimento é um processo que traz consigo uma série de outras condições patológicas, mas ele não é uma doença por si só. Existe uma forma saudável de se envelhecer, chamada a forma agerásica ou agerasia, a diferença da outra forma senil ou senectude, senilidade, né? Então, existe uma forma saudável de envelhecer. E o que a gente observou olhando algumas populações, como a dos índios Yanomami no Brasil, na floresta amazônica do Brasil, é que esses indivíduos, inclusive, ao longo do seu envelhecimento, assim como outras tribos africanas, as pressões arteriais desses indivíduos, inclusive, diminuíam, né?
E um dado muito interessante é que o consumo de sódio, né, de sal, de sódio dessas populações era muito baixo. No estudo Intersalt, que avaliou, se eu não me engano, 5 tribos, entre elas os Yanomami, mostrou que a taxa de excreção urinária, a excreção urinária de sódio dos Yanomami era extremamente baixa, era 930 e pouquinhos, era menor do que 1 grama dia, mostrando que esses indivíduos estavam ingerindo menos de 1 grama de sal. E isso é muito importante, né? Mostrando essa associação entre o consumo de sódio e a hipertensão arterial. E a gente tem como dados aí do Global Burden of Disease que a dieta inadequada é o principal fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis. E quando a gente olha quando a gente expande o que seria uma dieta inapropriada, a gente vê que o alto teor de sódio, que em outras palavras está associado ao consumo de alimentos ultraprocessados, né, conforme a classificação nova aí do Carlos Augusto Monteiro, lá da USP, é a principal causa, né, de uma dieta inadequada. Tanto que no último Heart and Stroke Statistics de 2019, lá nos Estados Unidos, absolutamente nenhuma pessoa, né, do inquérito obteve uma dieta considerada ótima, porque todos eles ingeriram mais do que a quantidade recomendada de sódio, que seria de 1.500 miligramas dia. É claro que existe uma discordância, né, em relação a qual seria o valor ideal pelas diversas sociedades, mas quando a gente olha realmente essas tribos e observa, né, comportamentos de vida, né, uma alimentação saudável, baseada em alimentos naturais, food as grown, quando há alguma incorporação de alimento animal, é um animal pequeno que foi caçado ali na hora, ele não é processado, não tem nada disso, eles são ativos ao longo do dia, eles vivem em sociedade propriamente dito, eles compartilham as suas dores, as suas perdas, eles vivem em comunhão com a natureza. A gente observa que a forma de adoecimento dessas tribos é muito diferente das sociedades industrializadas ocidentais. Então, a pressão alta, hoje em dia, ela é considerada a condição com maior associação, que é responsável por maior causa de morte evitáveis no mundo, né? Ela passou o cigarro. O cigarro leva 7 milhões de pessoas todos os anos. A pressão alta, inclusive agora com a mudança de definição do que seria uma hipertensão pela Sociedade Americana de Cardiologia, a gente criou muitos diagnósticos de hipertensão nos Estados Unidos, tanto que em algumas etnias lá nos Estados Unidos, o normal, a partir de agora, é ser hipertenso. E não há nada de normal em ser doente, né? Normal tem que ser normal tanto estatístico quanto biológico. Portanto, ela é uma doença evitável, sim. Ela é um fator de risco epidemiológico, ela é uma doença silenciosa, ela tem CID-10 e ela é responsável pelo maior percentual de mortes evitáveis dentro dessas sociedades das quais nós fazemos parte. Cabe ao indivíduo, portanto, assumir a responsabilidade pela sua própria saúde e atuar em parceria com as escolas, com os governos, com os médicos, com os profissionais de saúde, para a adoção de um estilo de vida saudável.